Quando um piloto de testes leva ao ar pela primeira vez um tipo de aeronave de combate completamente novo, ainda não totalmente compreendido, ele raramente o faz sozinho. Voando nas proximidades, muitas vezes a distâncias muito próximas e visualmente controladas, está outra aeronave, conhecida como avião de perseguição, que desempenha uma série de funções críticas de segurança para esse voo de teste. A principal tarefa do piloto da aeronave de escolta é a observação visual constante da aeronave de teste do lado de fora, de um ponto de vista fisicamente inacessível ao próprio piloto de testes, que está dentro de sua própria cabine. Isso pode parecer óbvio, mas tal observação externa pode revelar problemas críticos que são completamente invisíveis de dentro da própria aeronave, por exemplo, sinais de vazamento de combustível ou hidráulico, visíveis apenas do lado de fora de uma nuvem de fumaça, ou comportamento incomum de elementos estruturais externos individuais, deformação ou destruição parcial de algum elemento externo, que passou completamente despercebido pelos sensores de bordo, mas é claramente visível ao olho experiente de um piloto de escolta observando a aeronave lateralmente em tempo real. O piloto da aeronave de escolta, via de regra, é ele próprio um piloto de teste extremamente experiente, muitas vezes já tendo testado tipos semelhantes de aeronaves, e é capaz de reconhecer instantaneamente o menor desvio do comportamento normal esperado da aeronave de teste em voo, que o piloto de testes, totalmente focado na execução de um programa de testes específico e pilotando sua própria aeronave, ainda insuficientemente estudada, pode não ter tempo de perceber ele mesmo em tempo hábil. Além da observação puramente visual, a aeronave de escolta é frequentemente equipada com equipamentos fotográficos e de vídeo especializados adicionais, capazes de capturar imagens detalhadas da aeronave em teste em vários modos de voo, com alta resolução e ângulos especiais inacessíveis aos equipamentos convencionais de imagem baseados em solo, o que é posteriormente extremamente valioso para a análise de engenharia do comportamento real do novo projeto no ar, e não apenas com base em dados. Sensores de bordo. No caso de uma emergência grave durante um voo de teste, o piloto de escolta também é capaz de fornecer suporte de voz crítico ao piloto de teste, ajudando-o a avaliar a situação externa em tempo real, coordenar um retorno seguro ao campo de aviação ou, como último recurso, decidir se deve estar com base em uma imagem externa objetiva do que está acontecendo, que não está disponível para o piloto localizado diretamente dentro da aeronave potencialmente danificada ou com defeito. A tradição de usar aeronaves de escolta ao testar novas aeronaves remonta às primeiras décadas da aviação de teste e continua sendo uma parte integrante e obrigatória do processo de teste de voo de qualquer aeronave militar fundamentalmente nova até hoje, apesar do enorme progresso na área de sistemas de diagnóstico de bordo e telemetria, que transmite dados sobre o estado da aeronave em teste para especialistas em solo em tempo real. O olho humano de um piloto experiente que observa o comportamento de uma máquina diretamente próxima a ela no ar ainda continua sendo um elemento indispensável para garantir a segurança dos primeiros voos mais arriscados de novas aeronaves. Um pequeno pássaro pesando apenas algumas centenas de gramas pode, em uma colisão em alta velocidade, causar danos a uma aeronave de combate comparável em gravidade a ser atingido por um pequeno projétil de artilharia. Isso não é um exagero, as leis da física são implacáveis aqui. A energia cinética de um objeto cresce proporcionalmente ao quadrado da velocidade, e a massa relativamente pequena de um pássaro na velocidade de um lutador se transforma em um projétil destrutivo. Os departamentos militares estão prestando enorme atenção a esta ameaça aparentemente insignificante à primeira vista, tendo desenvolvido todo um programa especializado chamado BES, Bird Aircraft Strike Hazard, um programa para reduzir a ameaça de colisões de aeronaves com pássaros. A primeira área de luta é o gerenciamento do meio ambiente diretamente ao redor da base aérea. Os especialistas em manejo da vida selvagem em aeródromos militares trabalham deliberadamente para tornar a área ao redor do aeródromo o menos atraente possível para a coleta de pássaros. Isto inclui a gestão da vegetação. Certos tipos de cobertura vegetal são significativamente menos atraentes para as aves forrageiras do que outros, a eliminação de fontes de água e alimentos que atraem as aves e, sempre que possível, algum impacto em aterros próximos e outras fontes que tradicionalmente atraem grandes concentrações de aves que podem estar perigosamente perto das áreas de descolagem e aterragem. A segunda direção é o susto ativo das aves imediatamente antes e durante as operações de voo. Isso pode incluir o uso de dispositivos sonoros especiais que reproduzem os gritos de aves de rapina ou gritos de alarme de espécies específicas de pássaros nativos da área, o uso de dispositivos assustadores a laser e, em alguns casos, aves de rapina treinadas, falcões ou falcões,
especialmente mantidos em alguns aeródromos militares e civis especificamente para patrulha regular e espantar pássaros menores da área adjacente da pista. A terceira direção é a recolha e análise de dados sobre rotas de migração sazonais e diárias e a atividade de aves numa região de base específica. Sistemas de radar especializados, inicialmente baseados em grande parte em tecnologias semelhantes aos radares meteorológicos convencionais, são capazes de rastrear o movimento de grandes bandos de aves a uma distância significativa do aeródromo, permitindo aos controladores ajustar temporariamente as rotas de descolagem e aterragem ou, em alguns casos, suspender brevemente as operações de voo até que uma concentração particularmente densa de aves passe pela área do aeródromo. A quarta direção, menos óbvia, é que o próprio projeto dos motores das aeronaves já foi mencionado anteriormente no contexto dos testes de ingestão de aves, mas é importante entender que tal estabilidade do projeto do motor é a última linha de defesa, aplicada precisamente quando todas as medidas preventivas anteriores não funcionaram e uma colisão com pássaros ainda ocorre em voo. Apesar de todas estas medidas multifacetadas, é impossível eliminar completamente o risco de colisões com aves, continua a ser uma das poucas ameaças naturais contra as quais mesmo a tecnologia militar mais avançada é forçada a confiar principalmente em soluções de proteção preventivas e não puramente tecnológicas. A aeronave de reconhecimento U-2 voa a uma altitude de mais de 21 mil metros, quase o dobro da altitude de cruzeiro de um avião convencional de passageiros. A esta altitude, a pressão atmosférica é tão baixa que o sangue humano literalmente ferveria à temperatura corporal se não fosse por uma proteção especial. É por isso que o piloto do U-2 não usa um traje de voo comum, mas um traje espacial completo de alta altitude, quase indistinguível do traje de um astronauta. Porque uma máscara de oxigênio normal e uma cabine pressurizada não são suficientes aqui. Em altitudes acima de 19 mil metros existe um limite fisiológico conhecido como linha Armstrong. Acima deste limite, a pressão atmosférica é tão baixa que a água líquida, incluindo os fluidos do corpo humano, ferve à temperatura normal do corpo sem a necessidade de aquecimento adicional. Essa condição é chamada de ebulismo, sem proteção adequada, pode levar à morte literalmente em segundos se for despressurizado. A cabine do U-2 é, obviamente, vedada e mantém o excesso de pressão. Mas a história de operação dessas aeronaves de alta altitude conhece casos de despressurização repentina da cabine, devido a um mau funcionamento técnico ou dano de combate, e é justamente para esse caso crítico que o traje espacial do piloto foi projetado. Um traje completo de alta altitude consiste em várias camadas. A camada interna fornece ventilação e termorregulação, uma vez que a temperatura externa em tal altitude pode cair significativamente abaixo de 50 graus Celsius negativos. A camada selada principal é capaz, se necessário, de manter a pressão de forma independente ao redor do corpo do piloto, mesmo que a pressão na cabine da aeronave caia completamente para os valores do espaço aberto a uma determinada altitude. Um capacete de traje espacial é um dispositivo de engenharia complexo e separado que fornece oxigênio a uma determinada pressão diretamente no trato respiratório do piloto, independentemente da pressão ambiente dentro ou fora da cabine. Vestir tal traje antes do voo é um procedimento longo e cuidadosamente regulamentado que pode levar mais de uma hora, com a participação de pessoal especialmente treinado para verificar o aperto de cada conexão e o ajuste correto de cada elemento do traje individualmente para um piloto específico. Os pilotos do U-2, antes de voos longos em grandes altitudes, também passam por um procedimento obrigatório de pré-respiração com oxigênio puro por cerca de uma hora antes da partida. Isso permite que o nitrogênio dissolvido seja eliminado do sangue e dos tecidos do corpo, reduzindo o risco de desenvolver doença descompressiva, semelhante ao que ameaça os mergulhadores quando ascendem rapidamente de grandes profundidades, uma vez que uma transição brusca para condições de pressão atmosférica extremamente baixa em grandes altitudes cria um risco fisiológico semelhante. A singularidade da missão U-2, voos de reconhecimento longos e de muitas horas em altitudes extremas em condições que são mais desconfortáveis para o corpo humano, requer uma proteção fisiológica tão séria para o piloto que, em termos de complexidade e finalidade, chega perto de um traje espacial real, embora formalmente esta aeronave nunca saia dos limites da atmosfera terrestre. A pista é uma das partes mais vulneráveis, embora críticas, da infraestrutura da aviação militar. Mesmo danos relativamente pequenos a uma pista causados por uma bomba ou míssil podem paralisar completamente as operações de combate de uma base aérea inteira se o campo de aviação não tiver uma extensão suficiente de área não danificada para a decolagem e aterrissagem segura de aeronaves de combate.
Como as unidades de engenharia militar resolvem o problema de restauração rápida da faixa durante as operações de combate? Existe uma disciplina militar especializada conhecida como reparação rápida de pista, RRR, elaborada ao mais ínfimo pormenor em numerosos exercícios, precisamente porque, num conflito real, o custo de restaurar a capacidade de combate de uma base aérea após um ataque é literalmente horas, e por vezes dezenas de minutos. A primeira etapa após o ataque é uma avaliação rápida dos danos. Uma equipe de reconhecimento de engenharia especialmente treinada, muitas vezes usando inspeção visual rápida, mais recentemente, o uso de veículos aéreos não tripulados para minimizar o risco para o pessoal, determina o número exato, o tamanho e a localização das crateras de impacto na pista, e também avalia a presença de munições de ação retardada não detonadas, que o inimigo muitas vezes usa deliberadamente precisamente para dificultar e retardar o processo de restauração da faixa. A segunda fase é a desminagem e neutralização de material bélico não detonado detectado, que é uma tarefa separada e extremamente perigosa que requer qualificações especiais, muitas vezes precedendo o trabalho de reparação direta. A terceira etapa é a própria restauração física da área danificada. Aqui, é utilizada uma técnica comprovada que utiliza materiais de reparo de endurecimento rápido. A cratera de impacto é primeiro limpa e nivelada usando equipamento de engenharia especial, preenchida com agregado compactado camada por camada. Em seguida, um revestimento especial é colocado no topo. Podem ser misturas de concreto de presa rápida, especialmente projetadas para atingir resistência suficiente em questão de horas, em vez das várias semanas usuais para construção de concreto, ou que é usado com muito mais frequência em condições de campo precisamente por causa da velocidade. Esteiras pré-fabricadas feitas de materiais leves de alta resistência, colocadas diretamente sobre uma cratera temporariamente preenchida, capaz de suportar imediatamente militares pesados cargas da aeronave imediatamente após a instalação, sem a necessidade de um longo período de cura. O conceito tático-chave de reparo rápido não é a restauração ideal e grande de toda a superfície danificada da tira, mas a criação mais rápida possível de uma seção da tira mínima suficiente e segura para a operação com o comprimento e largura necessários, muitas vezes deslocados da linha central original da tira, a fim de contornar as seções mais seriamente danificadas, cujo reparo temporário exigiria muito mais tempo. Os padrões desenvolvidos em exercícios regulares permitem que uma equipe de engenharia experiente e bem equipada garanta a capacidade mínima de combate da pista necessária para operações de decolagem e pouso dentro de algumas horas após o ataque, um tempo que seria completamente impensável usando métodos convencionais e capitais de construção de estradas, mas que é alcançado precisamente graças a materiais e equipamentos especializados desenvolvidos e preparados com antecedência exclusivamente para tais cenários de guerra. Quando um piloto é estado sobre território hostil, ou um marinheiro fica preso no mar em mar aberto, ou uma pessoa precisa ser resgatada em condições inacessíveis aos serviços normais de resgate, um dos ramos mais especializados e de elite da Força Aérea do GEO vem ao resgate, os Parachute Jumpers, conhecidos abreviadamente como PJS. O seu lema, para que outros vivam, reflete com precisão a própria essência desta especialidade. Ao contrário das tripulações convencionais de helicópteros de resgate de combate, os PJS são paramédicos de pleno direito para fins especiais, capazes não apenas de remover uma vítima de uma zona perigosa, mas também de fornecer atendimento médico de emergência completo do mais alto nível diretamente no local, nas condições mais extremas, incluindo uma situação de combate ativo. O treinamento de candidatos para resgate é considerado um dos programas de treinamento mais longos e fisicamente cansativos de todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, geralmente levando 2 anos ou mais, com taxas de desgaste excepcionalmente altas em cada estágio individual. O programa inclui treinamento físico intensivo comparável em suas demandas ao de unidades de forças especiais de elite, treinamento de mergulho completo para a realização de operações de resgate na água e debaixo d'água, incluindo trabalho no equipamento de um mergulhador autónomo, treinamento avançado de paraquedas, incluindo a técnica de paraquedismo em alta altitude com abertura retardada do paraquedas, permitindo pouso secreto de grande altura a uma distância mínima do ponto de pouso, bem como treinamento médico extenso, volume e complexidade que se aproximam do treinamento de um paramédico civil de nível avançado, e em alguns aspectos até excedendo isto, tendo em conta as especificidades da prestação de assistência em condições de operações de combate ativas. As tarefas desempenhadas pelo Serviço de Resgate Paraquedista são extremamente diversas. Isto inclui o já mencionado resgate de pilotos abatidos em território inimigo, o resgate de marinheiros e passageiros de naufrágios em mar aberto,
a evacuação de militares feridos diretamente do campo de batalha em condições inacessíveis às equipes convencionais de evacuação médica e a participação em operações de resgate civil em desastres, que exigem habilidades únicas em pouso e assistência em terrenos difíceis. São os PJ que muitas vezes saltam de paraquedas diretamente ou descem de um helicóptero pairando diretamente para uma área de combate, onde o equipamento de resgate convencional não pode aproximar-se com segurança, a fim de estabilizar a condição de um piloto ferido ou batido antes da chegada das principais forças de evacuação. Este serviço permanece relativamente pouco conhecido do público em geral em comparação com as unidades de forças especiais mais divulgadas, mas é sobre os ombros destes especialistas que a responsabilidade direta por salvar muitas vidas de militares reside nas situações mais críticas e aparentemente sem esperança ao longo de muitas décadas de conflitos militares. Ao ouvir gravações de conversas reais entre pilotos militares no ar, um não iniciado ouvirá uma série de frases curtas e abruptas, muitas vezes completamente incompreensíveis sem treinamento especial. Esta não é uma característica aleatória da fala sob stress, mas um sistema estritamente padronizado conhecido como código de brevidade, projetado especificamente para transmitir informações críticas da forma mais rápida, inequívoca e confiável possível, sob condições de tempo extremamente limitado e altos níveis de ruído de fundo e stress. Por que é necessário um sistema tão especializado em vez do discurso coloquial comum? Numa situação crítica de combate aéreo, um piloto pode ter literalmente uma fração de segundo para informar um amigo sobre uma ameaça imediata, coordenar uma manobra conjunta ou confirmar a execução de um comando crítico. Uma frase coloquial comum e detalhada levaria muito mais tempo para ser pronunciada, o que é importante, para ser claramente compreendida pelo interlocutor em condições de forte ruído de fundo, interferência na comunicação e distorção natural da voz sob a influência de estresse e sobrecarga física. Prazos curtos padronizados resolvem esse problema. Por exemplo, uma palavra curta que denota uma ameaça imediata de mísseis, pronunciada de uma forma específica, pré-acordada e praticada, instantaneamente, sem a menor ambiguidade, comunica a todos os membros do grupo a necessidade de uma ação protetora imediata, sem exigir esclarecimentos adicionais ou explicações detalhadas no momento em que cada segundo é crítico. Além da velocidade da transferência de informações, a clareza de compreensão é crítica. Os termos padronizados eliminam a possibilidade de má interpretação do que é dito, o que é especialmente crítico em operações conjuntas que envolvem pilotos de diferentes unidades ou mesmo de diferentes países aliados, onde a linguagem falada comum e informal pode conter diferenças regionais na pronúncia ou no significado das palavras que aumentam o risco de mal-entendidos no momento crítico. Existem categorias separadas e altamente padronizadas de termos de código para vários aspectos de uma operação aérea, termos para indicar o tipo e a direção de uma ameaça detectada, termos para coordenar a manobra conjunta de várias aeronaves, termos para confirmar a execução ou a impossibilidade de executar um comando recebido, termos para relatar o estado das próprias armas e combustível. Uma categoria importante separada são os indicativos de chamada, usados em vez dos nomes reais ou números finais de pilotos e unidades em comunicações de rádio, que servem tanto ao propósito de reduzir o comprimento da mensagem transmitida quanto ao propósito de certa segurança operacional, tornando difícil para um inimigo potencialmente interceptando comunicações de rádio identificar com precisão unidades específicas ou pilotos individuais. Dominar este sistema de comunicação especializado é uma parte obrigatória e muito extensa do treinamento de qualquer piloto militar, uma vez que em uma situação real de combate, a capacidade de transmitir ou perceber informações críticas de forma instantânea e inequívoca por meio de um código padronizado de brevidade muitas vezes acaba não sendo menos importante para a sobrevivência do que as habilidades diretas de pilotar ou usar armas a bordo de uma aeronave. Por trás do exterior estrito, oficial e altamente tecnológico da aviação militar está uma tradição cultural rica e informal que se originou durante a Primeira Guerra Mundial e sobreviveu até hoje quase inalterada. Emblemas de esquadrão, indicativos pessoais de pilotos e todo um conjunto de tradições não escritas que desempenham um papel muito mais importante na manutenção do moral e da coesão do pessoal de voo do que pode parecer à primeira vista. Um emblema ou emblema de esquadrão é uma marca de identificação única de uma unidade de aviação específica, muitas vezes contendo a imagem de um animal, criatura mitológica ou símbolo que reflete a história, a natureza da missão desempenhada ou a reputação de combate de um determinado esquadrão, às vezes acumulada ao longo de décadas e, em alguns casos, ao longo de mais de um século de existência contínua de uma unidade específica. Muitos desses emblemas têm uma história rica, que remonta à formação da unidade durante uma das guerras mundiais,
e são deliberadamente preservados quase inalterados durante décadas pelas gerações subsequentes de pilotos, precisamente como um símbolo de continuidade e conexão com a história de combate e tradições da unidade. Mesmo apesar do fato de que os tipos de aeronaves que o esquadrão voa podem mudar muitas vezes durante esse período. O indicativo de chamada pessoal do piloto é uma tradição cultural rica e separada. Em contraste com os indicativos estáticos padronizados e estritamente funcionais usados diretamente nas comunicações de rádio durante as operações de combate discutidas anteriormente, a outra categoria de indicativo, um apelido informal, muitas vezes irónico ou humorístico, atribuído a um piloto por seus colegas soldados, geralmente logo após a chegada em uma nova unidade, e permanecendo com ele, em alguns casos, ao longo de sua carreira de piloto. A atribuição de tal indicativo informal geralmente ocorre como parte de um certo ritual humorístico, e o indicativo em si é frequentemente associado a algum incidente engraçado, estranho ou memorável que aconteceu ao piloto no início de seu serviço nesta unidade específica, ou é um jogo irónico de palavras baseado no sobrenome do piloto, ou reflete algum traço de personalidade perceptível, às vezes apresentado de forma humoristicamente exagerada ou mesmo deliberadamente contrária à realidade. Tal tradição desempenha uma importante função social e psicológica dentro da equipe unida de um esquadrão de combate, onde os pilotos regularmente confiam suas próprias vidas uns aos outros em condições reais de combate. Um indicativo de chamada informal contribui para a formação de conexões interpessoais mais próximas e menos formais dentro da unidade, reduz a distância psicológica entre pilotos de diferentes patentes e experiências e geralmente ajuda a fortalecer aquela camaradagem de combate especial, que muitos veteranos da aviação militar chamam de um dos fatores mais importantes que determinam a eficácia e a coerência das ações de uma unidade em um encontro de combate real. Esta tradição cultural informal, que se originou há mais de um século, continua a existir quase inalterada nas forças aéreas mais modernas e tecnologicamente avançadas do mundo, demonstrando claramente que mesmo no ambiente mais tecnológico, o elemento humano e cultural do coletivo militar continua a ser uma parte integrante e verdadeiramente significativa da eficácia do combate. A condição física e psicológica de cada piloto militar é constantemente monitorada por um especialista em uma especialidade médica especial, um médico de aviação, cirurgião de voo, cujo papel é muito mais amplo do que a ideia usual de um clínico geral militar. A medicina aeronáutica é um campo da medicina altamente especializado que estuda os efeitos específicos do voo no corpo humano, desde os já mencionados efeitos fisiológicos de sobrecarga e hipóxia, até aspectos menos óbvios, mas não menos importantes, como a perturbação dos ritmos circadianos durante voos longos em vários fusos horários, os efeitos psicológicos da exposição prolongada a um espaço de cabine confinado durante missões de combate de horas de duração, ou o impacto cumulativo e de longo prazo de sobrecargas regulares na coluna e no sistema cardiovascular de um piloto ao longo de uma carreira de piloto de longo prazo. A característica mais importante e, em muitos aspectos, única do trabalho de um médico de aviação é que, ao contrário da maioria dos outros médicos militares, ele próprio é obrigado a voar regularmente com a tripulação que serve, experimentando pessoalmente o mesmo estresse físico dos pilotos que supervisiona. Isto permite ao médico aeronáutico ter uma compreensão muito mais profunda e prática, e não puramente teórica, das condições reais em que trabalham os seus pacientes, o que é fundamental para uma avaliação precisa e adequada da sua condição física e psicológica. Um dos aspectos mais delicados e ao mesmo tempo mais importantes do trabalho de um médico aeronáutico é o equilíbrio constante e delicado entre cuidar da saúde de um determinado piloto e garantir a eficácia geral de combate da unidade. Um piloto militar que informa um médico sobre qualquer doença física ou estresse psicológico, mesmo que insignificante à primeira vista, corre objetivamente o risco de ser temporariamente ou mesmo permanentemente suspenso de voar, o que para muitos pilotos militares profissionais representa um grave golpe pessoal e profissional. Isto por vezes cria uma tentação subtil mas muito real para os pilotos esconderem certos sintomas do pessoal médico, o que, por sua vez, exige que o médico da aviação tenha um tato profissional especial, a capacidade de construir uma confiança genuína com o pessoal de voo servido e, ao mesmo tempo, a capacidade de identificar problemas potencialmente ocultos que representam uma ameaça real à segurança do voo. Os médicos da aviação também desempenham um papel fundamental na investigação das causas dos acidentes de voo, que serão discutidas separadamente abaixo, avaliando se algum fator fisiológico ou psicológico na condição do piloto desempenhou um papel no acidente ou emergência. Além disso,
São os médicos da aviação que desenvolvem e melhoram constantemente protocolos médicos detalhados e recomendações para tipos específicos de aeronaves e suas cargas fisiológicas específicas, começando pelos já mencionados trajes anti-guia e trajes espaciais de alta altitude, e terminando com recomendações para sono, nutrição e recuperação dos pilotos entre longas missões de combate. Esta disciplina médica altamente especializada, mas extremamente importante, continua a ser uma parte praticamente invisível da aviação militar para o público em geral, mas fornece aquele elemento crítico do fator humano, a saúde e o desempenho do piloto, sem os quais o equipamento militar mais avançado simplesmente não pode ser utilizado eficazmente numa situação real de combate. No contexto de uma operação militar em grande escala, o espaço aéreo sobre uma área de combate específica pode conter simultaneamente dezenas e, em algumas grandes operações, centenas de aeronaves diferentes, caças, aeronaves de ataque, bombardeiros, aviões-tanque, aeronaves de reconhecimento e transporte, drones e helicópteros, cada uma das quais desempenha a sua própria missão, muitas vezes em altitudes diferentes e com prioridades diferentes. Como é garantida a coexistência segura e livre de conflitos de um tráfego aéreo tão denso, especialmente tendo em conta o facto de que, numa situação de combate, não existe um sistema de controle de tráfego aéreo civil familiar? Esta tarefa é resolvida através de um sistema complexo conhecido como desconflito do espaço aéreo, uma distribuição estruturada, detalhada e pré-planejada de todo o espaço aéreo disponível sobre uma zona de combate em muitas zonas separadas e claramente demarcadas e níveis de altitude atribuídos a tipos específicos de missões ou unidades específicas por um determinado período de tempo. Essa distribuição ocorre na fase de planejamento detalhado de uma operação aérea, muito antes do efetivo início das operações de voo, e é formalizada na forma de um documento detalhado conhecido como Ordem de Operações Aéreas, Air Tasking Order, que é distribuído entre todas as unidades participantes e contém informações abrangentes sobre quais forças, em que momento, em que altitude e em que setor geográfico específico do espaço aéreo devem estar, minimizando assim a própria possibilidade de interseção acidental de rotas de diferentes aeronaves executando tarefas fundamentalmente diferentes. Além da distribuição estática e pré-planejada, o sistema AUX mencionado anteriormente desempenha um papel crítico no fornecimento de rastreamento dinâmico e em tempo real da posição de todas as aeronaves amigas no espaço aéreo controlado e no alerta precoce de proximidade perigosa ou potenciais conflitos de rota que não foram ou não puderam ser totalmente previstos durante a fase inicial de planejamento. Além disso, são aplicadas restrições processuais estritas, por exemplo, uma separação clara de escalões de alta altitude entre caças que patrulham o espaço aéreo em grandes altitudes e aeronaves de ataque operando muito mais abaixo diretamente contra alvos terrestres, bem como corredores de voo especialmente designados, estritamente limitados no tempo e no local, para reabastecimento de aeronaves e aeronaves de transporte, cruzando minimamente com zonas de operações de combate ativas de aeronaves de caça e ataque. Um desafio separado é a integração no Sistema Global de Resolução de Conflitos do número de vários veículos aéreos não tripulados que aumentou significativamente nas últimas décadas, muitos dos quais operam em altitudes semelhantes às aeronaves tripuladas, mas são controlados de forma diferente e requerem os seus próprios protocolos de coordenação específicos com o resto do tráfego aéreo na área de operação. Mesmo com todo o cuidado desse planejamento, a situação real de combate muitas vezes introduz ajustes imprevistos, a necessidade de manobras de emergência diante de uma ameaça repentina, uma mudança de rota devido a riscos meteorológicos detectados inesperadamente, uma reorientação urgente de forças para um novo alvo de maior prioridade. E é a capacidade do sistema de desconflito do espaço aéreo de se adaptar com flexibilidade a tais mudanças não planejadas em tempo real, evitando ao mesmo tempo uma colisão perigosa de aeronaves amigas, é considerada um dos indicadores mais importantes do nível geral de organização e eficácia de uma operação aérea em grande escala. Após qualquer incidente de voo grave envolvendo uma aeronave militar, seja um acidente com morte da tripulação ou um incidente relativamente menos grave sem perda de vidas, inicia-se uma investigação detalhada e extremamente minuciosa, na qual um papel fundamental é desempenhado pelo gravador de dados de voo de bordo, informalmente conhecido como caixa preta. Embora na realidade este dispositivo, ao contrário da crença popular, seja na maioria das vezes pintado em uma cor laranja brilhante, justamente para facilitar sua detecção no local do acidente. As aeronaves militares são normalmente equipadas com dois tipos distintos de gravadores, cada um com sua própria função. O gravador de dados de voo registra um grande número de diferentes parâmetros técnicos da aeronave: velocidade, altitude,
posição no espaço, leituras de quase todos os sistemas de bordo, posição dos controles e muitos outros parâmetros técnicos registrados com alta frequência durante todo o voo. O segundo tipo, o gravador da cabine, grava as comunicações de voz entre os membros da tripulação, quando aplicável, as comunicações entre a tripulação e os controladores e outras aeronaves, fornecendo aos investigadores informações críticas sobre o que exatamente aconteceu na cabine imediatamente antes do acidente. Quais decisões a tripulação tomou e com base nas informações que estavam disponíveis para eles no momento. Ambos os tipos de gravadores são estruturalmente projetados para sobreviver até mesmo aos acidentes de voo mais graves da maneira mais confiável possível. Eles são encerrados em uma caixa extremamente durável e resistente ao fogo que pode suportar enormes sobrecargas mecânicas no impacto com o solo, exposição a chamas abertas por um certo tempo e, para aeronaves capazes de voar sobre a água, pressão significativa em grandes profundidades no caso de uma queda no oceano. A investigação de um acidente de voo grave na aviação militar é geralmente realizada por uma comissão especial de investigação, independente do comando imediato da unidade afetada, incluindo pilotos experientes do tipo de aeronave, engenheiros de aviação, os médicos de aviação mencionados anteriormente, bem como especialistas em sistemas de bordo específicos potencialmente relacionados ao incidente. A investigação é geralmente muito mais ampla do que uma simples análise dos dados dos gravadores de voo. Inclui um exame físico detalhado dos destroços da aeronave no local do acidente, se disponíveis para exame, uma análise completa do histórico de manutenção técnica da aeronave específica, incluindo todas as reparações anteriores e avarias técnicas identificadas, um estudo detalhado do treino anterior ao incidente e da condição física e psicológica atual da tripulação, bem como uma análise das condições meteorológicas e da situação tática geral no momento do incidente. As conclusões finais de tal investigação nem sempre são amplamente divulgadas, especialmente se o incidente estiver relacionado a sistemas técnicos secretos ou a uma operação militar classificada, mas os próprios problemas técnicos ou processuais identificados quase sempre se tornam a base para mudanças específicas e obrigatórias, seja uma modificação técnica de um determinado componente ou sistema de um determinado tipo de aeronave, uma revisão das restrições ou procedimentos de voo estabelecidos, ou uma mudança no programa de treinamento do pessoal de voo, destinadas a evitar a recorrência de uma tragédia semelhante no futuro. Cada detalhe tem sua própria história. Cada decisão tem seu próprio preço. E a aviação militar continua a desenvolver-se, resolvendo problemas hoje, cujas respostas amanhã se tornarão um novo capítulo desta história sem fim.